Bom dia, sou Rosa Reis, da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Estamos iniciando hoje a primeira jornada de 2021. Através do nosso comportamento, podemos refletir, sem perceber, nosso código de ética. A construção da ética começa na família, quando nos é ensinado não pegar o objeto que não nos pertence, respeitar o colega, respeitar a professora. Ninguém nasce ético. Portanto, para tornarmos éticos, precisamos reconhecer que podemos melhorar constantemente e nos tornar uma pessoa melhor, e, para isso, precisamos refletir os valores morais do nosso tempo, do nosso grupo familiar e do nosso grupo corporativo. Importante estar atento: o que é bom para mim nem sempre é bom para nós. Precisamos sempre considerar sobre o respeito às diferenças, não impondo os nossos valores aos outros. A ética é construída através da reflexão a cada instante. Ética é exercício constante. Assim, poderemos nos aperfeiçoar como ser humano, passando a ter a meta de nos tornar uma pessoa melhor. Para tanto, precisamos abrir mão do narcisismo tão em voga na modernidade e reconhecer que precisamos melhorar como pessoa, refletir nosso código de ética para nos aperfeiçoar, buscando sempre produzir algo melhor. Ano passado, nossa aula inaugural, Eusirique, nosso colega lá do Sul, nos falou sobre os desafios éticos na formação e na prática psicanalítica. Quem se interessar, essa palestra está lá no nosso YouTube. Hoje, nós convidamos o nosso querido colega Altamirano Andrade para falar sobre a ética no pensamento do analista. Após a apresentação, vai haver um espaço para as perguntas que vocês podem encaminhar através do chat. Eu vou passar a palavra a Nádia Franco, nossa vice-diretora da Comissão de Ética e coordenadora desse evento. Ao final, a nossa diretora científica, Mariângela, vai ler as perguntas para vocês. Obrigada, Altamirano, a palavra está contigo, só, por favor, abra o microfone. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas ao nosso palestrante e amigo, Dr. Altamirano Andrade, um ídolo para mim, um exemplo, os 40, quase 50 anos, né, de amizade que nós temos. E eu vou já dar as credenciais dele, mas eu queria dizer da imensa alegria dele ter aceito esse convite e vir aqui conversar conosco. Isso vai ser realmente uma conversa após o trabalho dele. Nós vamos ter muito tempo para trazer dúvidas e sugestões. Queria lembrar que o Dr. Miguel Chalub não está presente porque ele está convalescendo de uma infecção pelo Covid-19. Quando eu pedi a Dr. Altamirano um resumo do seu currículo, ele simplesmente disse: didata da SBPRJ e chair do Comitê de Ética da IPA. Quem o conhece, entretanto, sabe que, ao longo desse período, ele já exerceu diversos cargos, como presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, já foi do board da IPA diversas vezes. E o importante, ele tem um sólido trabalho clínico que ele apresenta em congressos, em publicações científicas. Eu ressalto aqui o trabalho do atendimento de pacientes psicóticos em análise. Ele ser o atual chair do Comitê de Ética da IPA nos enche de orgulho e é uma alegria, como já falei, tê-lo aqui conosco hoje. Então, sem mais delongas, com a palavra, Dr. Altamirano. Muito obrigado, Nádia, Rosa. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui presente nessa reunião científica de uma sociedade irmã, co-irmã, não é? Nós convivemos há muitos anos, com vários de vocês aí. Eu tenho uma convivência pessoal, afetiva, profissional há muitos anos, né? A Cíntia lembrou mais de 40 anos, Nádia 50 anos, caramba, muito tempo. Eliana Mello também, que trabalhamos juntos um
uns anos, ali pelo final dos anos 70, eu acho, não foi, Eliana? Por ali, 78, 79, quer dizer, são muitos anos, né? É muito tempo, é conhecendo muita gente. Então, o Sérgio Ked, meu amigo também, desse mesmo período. Enfim, é uma satisfação muito grande, uma emoção ver tanta gente conhecida, alguns que eu conheço e outros que eu conhecia de nome e não tinha tido a oportunidade ainda de ver, mas estou vendo aqui na tela, tendo a satisfação de conhecer. Não é? Então, o texto é A Ética na Mente do Analista. E, como disse tanto a Rosa quanto a Nádia, eu vou ler e, posteriormente, então, né, nós podemos discutir e conversar sobre os assuntos correlatos. Tá bom? Então, eu vou começar. É próprio dos humanos se comunicar, e para isto se tornou necessário o desenvolvimento da linguagem. Desde sempre, o homem precisou comunicar seus feitos, rituais, sentimentos, vivências, crenças, mitos e seu modo social de vida. Estes fatos constam nas primeiras escritas que se tem notícia, a escrita cuneiforme que foi encontrada na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme ainda não foi de todo decifrada, como foi a Pedra da Roseta com os chamados hieróglifos, encontrada posteriormente no Egito. Estas e outras tantas escritas são legados da antiguidade, mostram a vida dos homens e nos faz pensar que, de certo modo, houve alguma necessidade de deixar algo registrado para que outros pudessem vir a tomar conhecimento. Por outro lado, o homem também escava em busca dos restos dos tempos idos da humanidade. Há uma curiosidade para conhecer o que se passava na vida dos povos ancestrais. Vamos a museus, lemos livros, buscamos conhecimento, conversamos e nos mantemos ligados a pessoas, hábitos, crenças e histórias. Buscamos desde sempre a comunicação com o outro. Laços afetivos são criados onde o desenvolvimento da comunicação se processa. Tem sempre alguém que escuta, alguém que queira falar. Poderíamos até especular que, ao deixar registros escritos e gráficos, os povos antigos estavam tentando passar para o futuro informações de suas vidas, hábitos, crenças, vivências, inclusive éticas do comportamento de então. Também podemos especular que, de alguma forma, a busca por estes registros é a busca pelo conhecimento do passado remoto, a escuta do que os antigos queriam comunicar. No livro The Mother Tongue, o autor Bill Bryson descreve que uma das funções da linguagem é a de comunicar pensamentos, e alguns linguistas, dentre eles Noam Chomsky, afirmam que existe uma capacidade inata para aprender línguas. Isso é interessante que o Bion fala sobre isso muito posteriormente nos trabalhos já finais dele, de 76 a 79. Podemos pensar que o indivíduo nasce com um potencial inato para se comunicar pela linguagem e que, em certos casos, este potencial é desviado de suas funções, levando a dificuldades em expressar pensamentos ou mesmo dificuldades em organizar pensamentos de uma maneira clara. Mas que, no geral, nos relacionamos através da linguagem expressa de alguma forma, palavras, gestos, silêncio, etc. A genialidade inicial de Freud consistiu em perceber esta característica humana, dando ouvidos às queixas de suas pacientes e tentando compreender o significado oculto dos sintomas. Posicionou-se diante de suas pacientes com acuidade e paciência, que lhe permitiram observar os fenômenos apresentados através dos sintomas histéricos. Por meio de suas observações, foi conceituando a noção de inconsciente dinâmico, sexualidade como etiologia das neuroses, transferência, resistência, instintos e todo um arcabouço técnico para lidar com as manifestações do inconsciente dinâmico. Muita pesquisa clínica coube a Freud, levando-o inicialmente a um isolamento científico, onde, através de sua autoanálise, chegou à compreensão psicanalítica dos sonhos como via régia do inconsciente.
a teoria do trauma e seu posterior abandono pela teoria da fantasia inconsciente. Freud foi sensível ao fato de que a escuta era importante para o entendimento entre pessoas, e especialmente entre o paciente e seu analista. Foi sensível a este princípio quando postulou a recomendação para que o analista se mantivesse em atenção flutuante para ser receptivo às comunicações de seus pacientes. Aos pacientes, recomendou a associação livre, ou seja, comunique tudo o que lhe vem à mente. Com esta recomendação, Freud, no meu entender, estava sintonizado com os princípios básicos da comunicação humana, criando a partir disso uma técnica psicanalítica e uma ética para os psicanalistas. Isso que eu quero enfatizar mais aqui, quer dizer, que a escuta que fez com que o Freud tomasse o princípio psicanalítico como o atendimento ao outro, né? O atendimento ao paciente, fez com que ele se voltasse para o paciente, né? Então, a realidade psíquica do paciente, a verdade psíquica do paciente. E isso é um princípio ético, é a volta ao outro, o atendimento ao outro, né? Ao desenvolver suas ideias, Freud nos diz que o analista deve se voltar para o paciente, colocando seu órgão receptor à disposição do órgão emissor do paciente. Estava assim estabelecida uma regra fundamental para o desenvolvimento do trabalho analítico. Este modelo nos remete a outra vital comunicação, que é a que se dá entre uma mãe e seu bebê, ou mesmo partes desta mãe e seu bebê. A mãe se coloca receptiva para as necessidades do bebê, apura sua sensibilidade para entender os anseios, escuta através do choro, dos movimentos, dos gestos, o que o bebê precisa. Sede, fome, ter suas fraldas trocadas, colo ou alguma interação pela troca através da linguagem própria das mães e seus bebês. Acredito ser esta comunicação básica e vital a raiz da ética humana. A mãe se dispõe a atender às necessidades do bebê, a cuidar do outro, a se voltar para uma grande causa, o atendimento, cuidado e atenção com o outro. Deste fato, para o estabelecimento da regra básica da atenção flutuante e associação livre, da dupla analítica, é um passo. O analista se coloca disponível para entender e comunicar ao paciente sua verdade psíquica, os derivados do seu inconsciente, sentimentos, anseios, fantasias e toda uma gama de emoções ou mesmo falta delas. A atenção se volta para a verdade do paciente. Quer dizer, era isso que eu frisei lá atrás quando disse, não é, que a atenção do analista, assim como da mãe, é se voltar para a necessidade do outro. Quer dizer, a mãe para o bebê e o analista se volta para a necessidade do paciente ao escutá-lo, não é? E ao estabelecer o princípio básico desta comunicação através não só da escuta, da compreensão, mas da verdade psíquica do paciente. Quer dizer, assim, de fato e no contato com o outro, com aquilo que o outro sente, né? Aquilo que o outro precisa comunicar. Um grande legado nos deixa Freud quando diz que, ao atender uma paciente pela hipnose, esta, ao acordar do transe hipnótico, lança os braços no seu pescoço, e ele entende que o gesto mostrava que havia encenação por parte da paciente de um fato pregresso de sua vida, e que este gesto não se devia aos belos olhos do analista. Reconhecer o que hoje em dia nos parece simples foi um salto fundamental para a compreensão da transferência. Com este exemplo, Freud deixa claro a sua atenção voltada para a compreensão da paciente e não para atender suas próprias necessidades narcísicas. E também nos mostra o princípio ético psicanalítico de buscar a verdade psíquica do paciente. Isso aqui é importante porque, como nós estamos falando de ética, não podemos deixar de pensar nas quebras da ética, nas violações da ética, não é? E é exatamente uma das razões que levam a essas violações essa inversão de princípios, é o analista atender a sua necessidade e não a necessidade do paciente. Isso significa, em qualquer sentido, em qualquer
qualquer quebra ética que nós pudermos pensar. Quer dizer, há uma inversão de princípios, né? Talvez a gente pudesse pensar também que se vai por uma outra via, o pervertere, há uma perversão de sentidos, né? Ao invés do sentido se dar num fluxo, ele é invertido para atender o analista e não o paciente. Outros grandes autores, como Melanie Klein, postula que, através da atitude analítica, o analista tem como objetivo buscar compreender a mente do paciente, seu psiquismo. E Bion postulou o estado de mente sem memória, sem desejo e sem compreensão para melhor receber a comunicação do paciente. Estes são os princípios que vêm regendo a escuta psicanalítica desde então. O que eu acho interessante também é que há uma espécie de cesura, termo usado por Freud, que Bion também usou, não é? Entre a continuidade do trabalho de Freud para Melanie Klein, de Melanie Klein para Bion. É interessante porque há uma continuidade, os dois autores são ancorados nos princípios básicos de Freud, mas há também mudanças, divergências e diferenças. Então, é como se fosse um corte com continuidade, a própria cesura, como descreveu Freud lá no texto sobre ansiedade. Como era o nome do texto que eu esqueci? Vocês lembram? É um texto sobre inibição, sintoma e ansiedade. Nesse texto, ele fala sobre cesura e o Bion desenvolve isso depois também, a partir do texto de Freud. Então, eu penso que esses três autores, no meu modo de entender, pode ser que outros autores também tenham nesse princípio, outras pessoas podem falar, mas esses três autores que me são mais caros, eu vejo uma continuidade, quebras, mudanças, diferenças, mas uma continuidade básica. E, para mim, isso é muito interessante. Baseado neste modelo da relação mãe-bebê, Viviane Chetrit-Vatini é uma colega nossa de Israel, muito interessante. Ela tem um trabalho muito rico sobre a origem da ética, baseado no filósofo Lévinas e no psicanalista Jean Laplanche, francês. Né? Ela é uma pessoa realmente muito fina, muito assim, sensível nesses aspectos. E elabora uma nova hipótese sobre a origem da ética. Diz a autora, mas eu vejo esta capacidade ética humana como primariamente baseada em traços deixados no recém-nascido e na zona infinita da mente infantil pelas mensagens enigmáticas e éticas proferidas pelos adultos ao cuidar do bebê e da criança. Quando falo de zonas infinitas, me refiro ao que Rudy Vermouth elaborou em relação a Bion dos últimos tempos. Eu proponho que estes traços estarão na base das posteriores identificações, trabalhando como atrativos de tais identificações. Estas mensagens enigmáticas e éticas, também comprometidas pelo inconsciente sexual reprimido dos pais, são proferidas durante reiteradas transformações que ocorrem na psique do adulto. Seguindo o choque ético a que elas estão sujeitas quando confrontadas com a violência provocada pelo encontro com a criança fragilizada, sua dependência e o ódio que podem causar, ódio que eu vejo como expressão dos seus impulsos sexuais de morte, e também pela grandeza de sua existência. Como eu afirmei antes, sugerindo que esta capacidade ética do adulto é conectada com o materno feminino que existe em qualquer sujeito, eu cunhei o termo posição do espaço matricial para essa reiterada transformação. Em relação ao encontro analítico, a autora propõe que o reiterado encontro com os pacientes provoca e reativa no analista o mesmo tipo de fenômeno que ocorre com os pacientes, o que incita no paciente, junto com a sedução primária transferencial, isso é um conceito elaborado por Laplanche, né, como ela cita, o que ela chamou de um espaço transferencial matricial. As considerações de Chetrit-Vatini nos mostram que os princípios éticos vão muito além do pragmático conjunto de obrigações profissionais ou compromissos.
e nos leva a entender a ética psicanalítica como estando relacionada com algo enigmático e fundamental para a condição humana, e que se encontra na raiz de todo relacionamento humano. Isso aqui é curioso, porque tem um paradoxo, né? Quando eu digo que vão muito além do pragmático conjunto de obrigações profissionais ou compromissos, nós sabemos que os nossos códigos de ética têm princípios, têm obrigações profissionais, têm princípios que regem a profissão, o fazer psicanálise, né? A relação dos psicanalistas com os pacientes, dos psicanalistas entre si e com a profissão. Não é? Há um compromisso disso. Né? Acredito que muitas falhas éticas se dão quando o analista se coloca à frente do paciente e busca atender suas necessidades pessoais. Tinha falado, né? Neste momento é criada uma outra via, uma inversão de propósitos, uma pervertere, ou seja, um caminho desviante da função analítica. Aquele onde o analista é o atendido e não mais o paciente. Com isto ocorre o abandono do princípio básico de atendimento ao outro e o incremento do proveito próprio do analista. Nos últimos anos, tenho pensado bastante sobre ética, lido textos, discutido com colegas, assistido conferências e apresentações de trabalhos em congressos. Claro que tudo isso está ligado ao cargo que tenho como chefe do Comitê de Ética da IPA. Mas, apesar disto tudo, não deixei de me surpreender, e isso aqui eu fiquei muito envergonhado numa discussão do meu comitê, que era o seguinte, de me surpreender quando percebi que minha própria sociedade não tinha um comitê de ética e nem um código de ética. Nós estávamos discutindo a necessidade de todas as sociedades da IPA estarem em conformidade com os princípios éticos da IPA, do Código de Ética. Então, nós saímos fazendo uma campanha muito intensa via o IPA News, aquele newsletter que a gente recebe, aquele boletim mensal, e o editor do boletim, Rômulo Petrini, me ajudou muito nisso, fazendo editorial, colocando um texto que eu escrevi, conclamando. E nisso, várias... E quando eu estava fazendo isso, numa discussão pelo Zoom, né, com o meu comitê, eu me dei conta, tive que dizer para eles que, primeiro, a vergonha que a maioria das sociedades que não estavam em conformidade eram brasileiras e latino-americanas. As europeias todas tinham um código de ética, os americanos também. E isso desde o início da fundação da sociedade deles. As nossas, não. Sei, a gente talvez tivesse... Na minha sociedade tinha ouvidoria, dava encaminhamento a essas questões, conselho profissional, certamente na de vocês também tinha alguma coisa nesse sentido, né? Imagino. E aí as sociedades começaram a se mover, mexer. Né? Bom, o que mais me chocou foi eu não ter me dado conta disto antes e também não ter debatido sobre estes assuntos internamente na sociedade. A sociedade tinha uma ouvidoria e um conselho profissional que recebiam e trabalhavam sobre queixas éticas que, porventura, surgiam. Mas, mesmo assim, essas duas instâncias não estavam em conformidade com a IPA, em compliance. Né? Entrei em contato com a presidente de então, Vânia Cidade, e a mesma se interessou pelo debate, constituindo uma comissão para elaborar um código de ética e debatê-lo na sociedade, o que foi feito, como vocês também fizeram recentemente na SPRJ, e que vai ser publicado o código de vocês no próximo boletim da IPA, como uma forma de divulgar o trabalho de vocês e como uma forma também de mostrar que está em conformidade. Né? Tal fato me levou a pensar que, por mais que possamos saber sobre ética psicanalística, este assunto não toma uma importância tão grande quanto outros temas psicanalíticos. Acaba acontecendo que pensamos sobre ética psicanalítica muito mais quando nos deparamos com violações éticas, e menos em relação a reflexões que possam nos levar a prevenir rupturas do tratamento psicanalítico. É como se uma situação traumática nos levasse a pensar sobre o tema, e não se pensar sobre o tema para prevenir possíveis traumas através de falhas éticas.
O fato é que me surpreendi, e mais ainda quando percebi que o tema estava tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Era distante de mim e minha própria casa. O que me levou a conjecturar se, de alguma forma, não criamos resistência às questões éticas. Para não generalizar algo que é pessoal, busquei conversar com outros colegas, e aqui eu conversei com vários colegas aqui do Brasil, eu aproveitava congressos também de FEPAL, brasileiro, congresso da IPA, para conversar sobre isso, não é para saber se era só uma questão pessoal ou se essa questão pessoal era comum a vários, né? Então, com outros colegas que me confirmaram seus sentimentos, que também pensavam numa possível resistência ao tema. Imaginei, ou melhor, especulei, que esta resistência estaria na raiz de prováveis frustrações narcísicas ao pensarmos sobre ética. Como se pensar sobre ética nos privasse de termos algumas gratificações atendidas. Se eu estiver certo, podemos pensar que, ao mesmo tempo que prezamos a ética, também a rejeitamos, e que este interjogo pode estar ligado a possíveis violações éticas que muitos cometem com seus pacientes. Se nos gratificamos atendendo aos nossos pacientes, vamos por um caminho. Mas se nos gratificamos buscando ser atendidos pelos pacientes, vamos pelo caminho do desvio, do pervertere e das consequentes violações. É isso. Obrigado. Bom, excelente trabalho e início, né, de debate, de possibilidade de questionamentos e raciocínios, né, nos traz muitas questões. Eu gostaria de, talvez, começar, né, trazendo a importância da gente se perguntar o que o paciente nos traz, né, em termos de diferença, de diversidade, né, de como é que essa possibilidade do analista de ouvir, de receber o que é diferente dele, não é? Vai ser desenvolvido, vai ser amadurecido com a evolução de cada analista, né? E eu acho importante esse convite que foi feito pelo Altamirano, de que toda o IEP participasse, né? De que as instituições, as sociedades trouxessem os candidatos, os membros em formação, os membros filiados a participarem dessa discussão. Eu acho que só assim que a identidade de uma sociedade vai sendo reforçada, né, construída ao longo do tempo. Então, eu queria ver se já tem alguma pergunta ou se alguém quer fazer algum outro comentário. As perguntas serão por escrito, gente. As perguntas e comentários. Por escrito. O Sérgio Ked já fez um comentário aqui, né? Só um minutinho, Maria Ângela. Não pode fazer diretamente para o Altamirano a pergunta? Nós combinamos, é porque tem muita gente, né? Então, até para organizar melhor. Eu acho que flui mais. Eu acho que perde um pouco também, porque... eu acho que fica pouco dinâmico. Não é? Eu também acho, sim. Eu acho que seria mais interessante a gente cuidar de não se estender muito e dar mais margem ao diálogo, né? Eu acho que é melhor. Eu gostaria de me inscrever para falar também. Eu gostaria também. Eu também gostaria de falar ao invés de escrever, porque esse tema merece... Exato. Agora, cabe a cada um de nós se autocontrolar, também deixar o outro falar. Essa é a questão, por isso, né? As pessoas se estendem muito, por isso que a gente... Questão tem da muita ética. gente. Exatamente, tem muita gente. Estamos na ética de dar lugar ao outro. E quem já escreveu a pergunta? Vai ser o primeiro. Bom, vai ser o primeiro. O seguinte, quem escreveu 2 minutos. Só um pouquinho. Quem escreveu a pergunta vai ser o primeiro. Vamos começar pelas perguntas escritas, depois passamos para as faladas. Tá, agora, só que a Eliane... estamos exatamente falando uma questão de ética em que é o respeito pelo outro. Exatamente. É uma das questões. Então, quem se alonga não vai permitir que todos que queiram falar falem, porque nós não vamos ter um tempo infinito.
Então, eu vou pedir a gentileza da gente ser ético na fala, para ela ser curta, para dar espaço para todos, já que querem o debate, um debate, não uma fala só de um ou dois, tá? Então, e as pessoas têm que se inscrever também. A primeira foi a Eliane de Andrade, que falou que queria falar. O segundo é o Ronaldo Vitor. Né, Mariângela? Não, o segundo é o Sérgio Ked. Ok, então o terceiro é o Ronaldo. Não, depois tem a Cíntia, tem o pessoal que se Tá inscreveu bom, aqui no chat. eu gostaria de me inscrever, eu não sei qual é o meu Tá. número. Gente, por isso que é bom a gente combinar uma forma. Aí não Perdemos muito tempo com isso. Perdemos muito tempo. Eliane de Andrade primeiro, depois o Sérgio, depois a Cíntia. Cadê a Eliane? Estou aqui, estou aqui. Posso falar? Pode falar. Eu, Tamirando, coisa boa Oi. te ver. Oi. Esses encontros assim são ótimos, porque a gente vê gente que a gente só encontra em congresso, né? Então, fora de congresso fica bom também. Altamirando, você citou a Viviane, né? Chetrick-Vatin, e eu fiquei pensando que essas mensagens enigmáticas, né, e ética que ela propõe estão lá no projeto para a psicologia científica, na experiência de satisfação, quando Freud diz que quando o bebê reconhece que a mãe o atendeu, é a origem, né? É a marca inicial de todos os códigos de ética para frente dele. Então, eu lembrei disso. Verdade. E também, só para não pedir a palavra de novo, eu queria falar que eu acho essa discussão aqui sobre não se alongar não é sobre ética, é sobre educação, né? Não é nem sobre moral, né? A ética, ela é filha da estética, né? E a gente nem precisava ter código escrito de ética se ele tivesse introjetado. Enquanto eu te ouvi, eu lembrei que toda vez que a minha impressora dá um pau, né? Eu mexo os botões avacalhadamente, aí ela imprime um código de conduta. Faça isso, faça aquilo outro. Ou seja, o código de ética só devia surgir quando houvesse infração, né? Então, a gente devia ter discussões sobre a ética que não é a conduta, né? Mas é a postura diante das ações cotidianas. Sérgio Ked. Não, peraí, deixa ele responder ou eu falar alguma coisa. Fala, porque eu acho que exatamente o trabalho dele é o contrário disso. É que precisa ter escrito, não só quando houver violação. Ele acabou de falar isso. Nádia, eu não sei se vocês concordam, mas talvez eu pudesse ouvir 2, 3 pessoas, que aí eu também vou pensando nas coisas, respondo assim. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Então, Sérgio Ked e depois a Cíntia. Eu escrevi, mas então eu vou falar, né? Tá, por exemplo, a gente que trabalha com Winnicott tem a convicção de que o holding, né, que a mãe verdadeira, à medida que permite os potenciais do bebê aparecerem e cria um verdadeiro self, pelo menos predominante, que isso é ética, né? Você aceitar o verdadeiro do outro e propiciar que o outro seja ele verdadeiramente é ética. Inclusive os princípios básicos da democracia. E outra coisa importante, aqui em Minas teve um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos brasileiros, chamado Padre Vaz. Ele tem um trabalho sobre ética que ele define ethos como também um espaço, uma moradia, e que tem que ser construída a cada momento esse lugar. Você não tem, então, uma ética fixa, determinada. Então, cada minuto, esse ethos é dinâmico, pode ser mudado. E isso é muito importante. A outra pergunta que eu faço é se um analista escolástico que usa a sua teoria como ficção pode ser tão ético. Se, de repente, a tendência... O tema é a ética na mente do analista. Se o analista direciona tudo para um determinado conhecimento, isso pode ser chamado de ético. Eu ia falar, a Eliane falou antes de mim, que realmente ética é estética, não precisa ser escrita, é uma coisa que você tem dentro. Agora, as leis da sociedade precisam, senão o nego manda o outro para aquele lugar, briga. Eu já assisti inúmeras guerras aí na própria SPRJ. Então, na verdade,
ética é uma coisa e moral é outra, eu acho, né? E lei é outra. Então, fica essa questão, né? A ficção como teoria, se isso pode, um analista que tem isso muito determinado dentro dele, pode ser ético? Essa é a pergunta. Cíntia. Cadê a Cíntia? Você quer responder, Altamirano? O Anádia quer Vamos ver a Cíntia, aí eu respondo. Eu vou falar ou você vai ler, Maria Ângela? Não, fala. Agora já combinou de falar, né? É só ser breve. Não, era só um comentário, Altamirano. Adorei essa analogia da relação mãe-bebê, né? Que o analista está ali para servir o paciente, né? E a falta de ética é exatamente quando ele está atendendo em benefício próprio, as suas fantasias, as suas questões, né? Alguns ganhos, né? Eu não me lembro quem foi que comentou uma vez, que acho que foi o Grinson, não me lembro, que um analista resolveu aplicar na bolsa numa sugestão do paciente. Não foi o Grinson que comentou isso? Não me lembro. E ele perdeu uma grana danada. Né, Sueli? Você lembra? Acho que foi o Grinson, né? Que o paciente começou a dizer porque a bolsa tal, não sei o quê, e ele foi, aplicou e pá! Perdeu. Quer dizer, são essas questões, né? Quer dizer, quando você se vê envolvido, né? E às vezes os pacientes são muito envolventes, né? Quando a gente se vê envolvido nas questões e sai da cadeira, né? Quando a gente sai da cadeira do analista, né? E às vezes são coisas graves, às vezes são cômicas, mas às vezes são sérias, né? E prejudiciais ao paciente. Obrigada, adorei ouvir você. Obrigado. Posso agora, Maria? Pode, claro. Vou agora começar pelo final. Cíntia, essa questão que você falou para atender o paciente, atender a realidade psíquica do paciente, né? Que muitas vezes é diferente da realidade material que está à sua frente, das demandas do paciente, por exemplo, né? Muitas vezes o paciente demanda da gente uma situação que pode ser muito diferente da realidade, da necessidade psíquica dele. Isso é só não é para deixar uma coisa separada da outra. Mas isso se encaixa com o que Sérgio Ked falou a respeito do escolástico. Quer dizer, eu acho que quando você diz escolástico, você quer dizer alguém preso a uma teoria, a uma escola. É isso, Sérgio? Porque você pode ser uma pessoa muito ligada a uma escola e livre, pensar livremente naquela escola, naquele autor, Winnicott, por exemplo, que você citou, não é? Ou você pode ser, não sei se é esse o sentido que você está dando, alguém extremamente preso, que ao invés de atender o paciente, ele atende a necessidade dele, de encaixar o paciente na teoria dele. Então, claro, isso aí é aquilo que eu tinha falado. Diga. Teoricamente seria isso, mas como é que a gente vê isso na prática, né? Porque acaba enquadrando o seu conhecimento e cala o paciente, né? Porque você já sabe, na verdade, o que o Bion fala, mas, na verdade, isso é usado pelos próprios bionianos, né? Então, essa coisa, que ética é essa, eu não deixo o verdadeiro do outro aparecer. Pois né? É. Isso eu acho o maior perigo das escolas de psicanálise, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive os winnicottianos, eu não alivio, não. Né? Antes não era, não. Porque... E aliviar está sendo escolástico. Pois é, claro. Isso não é um problema de escola, isso é um problema da pessoa. A escola está lá. O uso que cada um de nós fazemos das teorias com as quais nós afetivamente, psiquicamente nos ligamos, que é a questão. A gente pode se ligar nas teorias de um modo livre, pensar sobre, porque isso, inclusive, que você fala é diretamente ligado à contratransferência. Não é à toa que o fato de se ficar ligado de um determinado modo que põe a teoria à frente do paciente é uma necessidade de atender a gente, por alguma situação contratransferencial, que cada um vai ter que ver o que é. Né? Aí é uma questão muito pessoal de saber por que se usa desse modo. E, às vezes, qualquer um de nós podemos usar em determinado momento, se dar conta e se afastar disso, porque isso é muito dinâmico, a análise é muito longa, são muitas sessões por semana, são muitas sessões ao longo de muitos anos, e a gente vai
não é? Em certas situações, nós somos pegos numa situação contra-transferencial que a gente só vai se dar conta lá na frente. Às vezes, até o próprio paciente fica repetindo, até chamar a atenção da gente para isso. Não é? O Freud dizia, num texto, que agora eu não me lembro se é uma das conferências introdutórias, mais ou menos algo mais ou menos assim, está longe de mim dizer que eu devo dar conselho, não é, ele não fala fazer a cabeça, que não era o termo dele ou da época, mas o sentido era esse, longe de mim dar conselhos ou indicar o que um paciente deve fazer ou não da vida. Ele estava falando em relação a um paciente que perguntou se devia casar ou não. E ele, então, desenvolve... Hein? Ele, então, desenvolve Conselhos ao médico. Então, a iniciação ao tratamento. É isso, né? Então, ele diz isso. Isso é muito interessante, porque é exatamente o que nós estamos conversando, né? Quer dizer, o nosso papel é estar sempre atento para não sair do papel. Porque a gente sai. A gente sabe que sai. É necessário um código de ética? Para mim, código de ética é igual seguro-saúde. É bom ter, é essencial ter, mas seria muito melhor não usar. Não é? Eu não me incomodo de pagar uma grana para o seguro-saúde, mas espero não ter que usar. Porque se usar é porque tem um problema, né? Então, para mim, código de ética é necessário, até para se pensar nas questões éticas, é um balizador. Agora, seria muito melhor que nós não precisássemos usar, né? Realmente, seria o ideal, mas a gente sabe que esse ideal é complicado, né? É ideal. Acho que eu falei Nádia, tudo. você quer falar alguma coisa, Nádia? No sentido de que uma pessoa que entra na formação poder ter acesso a esse material, a esse código de ética escrito, já eu acho que ajuda o candidato, né? Por mais que ele já tenha uma ética que venha da casa dele, da família, dos estudos, a identidade ética daquela sociedade está escrita ali no código. Eu acho que foi um passo importante, e lembrando que ele vai poder ser refeito, não é? À medida que as pessoas queiram e vão discutindo sobre ele, não é estático, é dinâmico. Muitas sociedades pelo mundo, Nádia, o que eles fazem é que, quando um candidato é admitido no instituto, eles entregam o código de ética, né? E algumas sociedades fazem isso, e outras fazem não é bem um seminário, uma espécie de mesa redonda, alguma coisa assim, para discutir o código em sentido geral, os princípios éticos. Acho que a Alemanha faz isso, se não me engano, a Holanda. Tem algumas sociedades aí pelo mundo que fazem isso. É muito interessante, eu acho. Mas é comportamento, não é? Não é comportamento. Isso aí não é código de comportamento. Você entrega, você entrou na sociedade, você tem que se comportar. Não. Vamos seguir, gente. Não é você, não. Se você falar isso que você está falando, Mas se você falar o que eu estou falando, não. O que eu estou falando é isso. O que eu estou falando é assim: entrega um código de ética e pede para pensar sobre, e propõe uma discussão sobre. Pensar sobre aquilo, princípios éticos. Não é um código de comportamento. Se você disser, toma aqui, você tem que seguir isso na sociedade, vai dar beliscão, aí é outra coisa. Aí você tem que pensar sobre aquilo, como você tem que pensar sobre a grade curricular, né? Você recebe uma grade curricular, você tem que pensar sobre aquilo. Como é que você vai comprar os livros que você não tem, que curso você vai fazer, você tem que pensar sobre esses assuntos, né? E supervisor você vai procurar, essas coisas. Nós temos várias pessoas inscritas. O Luiz Antônio tem que falar breve, hein, Luiz? Luiz Antônio agora, Débora, Eliana Mello. Eliana depois, Então, Luiz Antônio, Débora, Eliane, Roseli. Ela escreveu o meu também, Mariângela. Você não colocou aqui no chat, mas você... Eu tinha falado com você 2, 3 vezes aí antes. Tá. Então, você vai depois... Quer falar depois do Luiz Antônio? Então, você fala depois do Luiz Antônio, que você já tinha escrito... Você realmente... É que o nome esteja aí, apenas isso. Tá. Fala o Victor, que estava escrito antes. Tá, fala então, Victor. Você é mais rápido que o Luiz Antônio. Maior analista brasileiro. É verdade. Mas eu tenho que fazer uma referência que eu acho muito importante para nós enquanto instituição. Em primeiro lugar, é a primeira jornada de 2021 que a SPJ está colocando, e aí a Nádia Franco trouxe um tema que nós aqui, pela primeira vez, que eu saiba, Altamirano, pela primeira vez, nós estamos lidando
dentro da sociedade de uma maneira ampla. E, pela primeira vez, tem contato com o chairman da IPA sobre ética, de forma que você está sendo, para mim, aquele que está inaugurando uma temática de um valor extraordinário. Eu tenho a dizer duas coisas sobre esse tema que, aliás, desde há muitos anos eu venho me dedicando. Em primeiro lugar, é um nome ética, como a Eliane lembrou, vem de estética dito por Aristóteles, de forma que a ética não é apenas aquilo que é desenhado, não. A ética vem de um compromisso de relação da sobrevivência, acima de tudo. Embora, posteriormente, os romanos tivessem modificado a palavra ética para a palavra moral, tivesse modificado, inclusive, o sentido. E concordo com o Sérgio Ked. Muitas coisas que têm sido falado aqui é em torno da moral, do código moral, o código de ética de uma determinada sociedade. A SPRJ tem agora escolhido e votado um código de ética, cujo código de ética é um código moral. Cada sociedade deve ter um código moral que estabelece condutas, termos, visões. Porque a ética da psicanálise, se até hoje não foi discutida, conforme nós até gostaríamos que fosse, não é porque não houvesse a resistência, conforme Altamirano, você citou que alguns colegas dissessem, mas é porque é um tema de alta complexidade para ser tratado enquanto psicanálise. A ética da psicanálise é qual? Se eu sou um bioniano, ferreno, onde eu tenho, na verdade, o meu mito, conforme o Sérgio colocou, de uma escola onde eu defendo a verdade bioniana, eu sou ético bioniano, sou ético da psicanálise. Que psicanálise que eu estou dizendo que é certa? Qual é a verdade da psicanálise? Então, não é só Bion e nem só esses autores. Já foi falado que a ética da psicanálise é a verdade. Sempre a verdade é a ética da psicanálise em qualquer ponto. Mas a pessoa pode estar imbuído de estar envolvido numa verdade. Acredita que aquela verdade, cujo mito ele está defendendo, é verdadeira. A ética da psicanálise não é a ética médica. Não é uma ética que o médico tem como código de ética tratar bem seu paciente, não. A ética da psicanálise ultrapassa muito, e nós estamos começando a falar desse assunto. Eu não tenho a fórmula mágica para dizer não. Concordo até com a palavra enigmática, mas eu acho que é muito mais complexidade em torno da ética. Nós temos que entender muito bem o que a gente fala de ética da psicanálise. É sui generis, não tem comparação com nenhum outro. Não existem regras que podemos colocar como base da ética da psicanálise. Temos isso, de nós debatermos e entender cada vez mais. Se eu sou de uma escola psicanalítica e considero que eu seja ético, se é ético, é essa psicanálise. Que psicanálise é essa? Então, essa pergunta que, na verdade, tem que ser melhor compreendida. Como também separar melhor, isso é um trabalho entre nós, o que é moral, código de ética chamado da sociedade, seria código moral da ética da psicanálise. A ética da psicanálise ultrapassa a IPA, ultrapassa, porque vem de encontro a uma relação profunda. E o tema que você propôs, doutor Miranda, eu achei riquíssimo, a ética na mente do psicanalista. Eu acho que isso aí é uma parte que você colocou, que eu considero esse título profundo de nós continuarmos a entender o que é na mente de um psicanalista, o que é o código moral que ele está falando, é o código de ética da sociedade dele, é o código da IPA. O que é a ética? Eu me tocar com a verdade, eu respeitar meu paciente. O que é a ética? A ética, acredito seja, é você ter um compromisso, que não está claro em palavras para mim ainda, mas de nós podermos pensar uma relação de profundidade onde o outro existe que nem eu, quer dizer, eu e o outro temos uma participação ativa. Então, eu quis falar muito rápido para não ocupar tempo, mas eu acho tem várias pessoas. Outras pessoas, evidentemente. Tem várias pessoas inscritas. Bom, Ronaldo. Obrigado. Tá. Luiz Antônio, você quer comentar? Vamos ouvir o Luiz Antônio, né? Luiz Antônio, abre seu... Olha, Altamirano, é um prazer estar com você. Agora, eu acho que eu vou um pouco na contramão da situação, porque eu vivi essa situação pessoalmente, que eu era comissão de ética da minha sociedade.
e a IPA não tinha nem comissão de ética. Então, o que me chamou a atenção nesse movimento que aconteceu foi que eu pensei muito na necessidade de se reestudar e reavaliar a função didática e a comissão de seleção. Por que eu digo isso? Porque um candidato analista ele passa por entrevista com 3 didatas. Ele tem uma análise pessoal, ele tem uma análise de supervisão com outro didata, e depois tem uma outra análise de supervisão com outro didata. Então, só aí nós já temos 5 didatas e vários anos de análise pessoal. Eu cheguei a falar uma vez com o Ezeric o seguinte, eu entendia que o supervisor não é que ano ele está sendo avaliado, porque se o candidato não entende bem um analisando dele, o supervisor vai dizer, vai ver isso na sua análise pessoal. Então, eu vejo isso de uma maneira bastante diferente. E tem me chamado muita atenção que essa normatização do que é ser um analista me parece um certo, falo pessoalmente, desprestigiar as instituições com seus didatas e com a sua comissão de seleção. Então, a minha posição naquela época foi essa. Reavaliação, cheguei a falar com o presidente da IPA, reavaliação da função didática e reavaliação da comissão de seleção. Então, era isso que eu queria falar, mas é sempre muito bom falar com você e te ver. Toma uma coisa rápido, Mariângela. Poxa, nem eu reconhecendo. Agora, eu gostaria também que lesse a minha pergunta, a minha contribuição que eu faço. Está escrita. Ô, Luiz Antônio, você fez uma colocação que eu não entendi bem. Você disse que o que era o desprestígio às instituições, isso não ficou claro para mim. Se você tem uma instituição que é formada por 3 didatas da comissão de seleção, de avaliação para entrar em formação, se você tem uma análise pessoal do candidato, se você tem uma supervisão com outro didata e uma segunda supervisão com outro didata, normatizar isso, dizer o que um analista pode fazer ou não fazer, eu acho isso, na minha compreensão, é muito pessoal isso. E eu já entrei, já vivi essa experiência, porque eu fui comissão de ética. E eu fui comissão de ética num momento muito difícil, que a IPA não tinha comissão de ética. O primeiro da comissão de ética foi o Canestre. Você pode ver isso lá na IPA, que deve estar isso escrito. Não, é verdade. Foi o Canestre. Então, eu entrei nesse movimento da época para rever comissão de seleção e rever promoção a didatas. Foi só isso que eu fiz. A minha posição nessa época foi essa. E continuo achando, com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho por você, porque você não é pessoal, é pessoa jurídica nesse momento, como eu também falo, eu acho um desprestígio às instituições filiadas, essa normatização. Eu li o Código de Ética de Brasília e acho que li o da sua sociedade. E não gostei. Não gostei. Realmente não gostei. É um desprestígio das análises pessoais. Luiz Antônio, infelizmente, nós temos que fazer normas. Infelizmente, apesar de todas as análises que você colocou, e reanálise, etc., nós voltamos ao que o Freud disse em relação ao Ferencz, mas não falou o nome do Ferencz, que era, apesar de tudo, comete-se falhas. Apesar de tudo, a contratransferência continua interferindo no trabalho analítico e fazendo com que os analistas se tornem os mais aéticos possíveis. E tem que lidar com isso. Você tem que lidar com isso. Não questionando você. Freud diz que quem tem contratransferência, volte para o divã. E ele propõe num trabalho análise terminável e interminável. Outra coisa, Luiz Antônio, são 2 coisas diferentes. Também estou citando o análise terminável e interminável, onde ele fala com um certo pessimismo que, apesar de toda análise, todo retorno da análise, comete-se falhas. Nós temos que lidar com essas falhas, nós temos que criar um modo de lidar com essas falhas. Isso não significa tornar
um código de ética, como muitas vezes acontece, e você tem razão, muitas vezes acontece, como normas, como parâmetros, mas para você refletir sobre o fenômeno. Você tem que refletir sobre o fenômeno, sobre uma quebra ética dentro de uma instituição, seja ela na relação paciente-analista, ou entre colegas, ou com a própria instituição. Você tem que refletir sobre isso, você tem que ter parâmetros para refletir sobre isso. Concordo com você. É isso que eu estou falando. Mas é comissão de... Hoje, é isso. Miranda, Olha, comissão de seleção e função didática. Como são as promoções a didata. Entende? É isso só. Mas, olha, foi ótimo. É sempre bom a gente ir diferente. Você tem outro aspecto que você não está considerando, e que eu também não considerei nesse trabalho, mas que é gravíssimo, que é o seguinte: o Brasil não tem muito hábito de judicializar essas questões éticas, mas o mundo tem. E o que existe de processos contra analistas no mundo, a própria IPA recebe, eu recebo no Comitê de Ética vários por semana. Como aquilo não diz respeito, a gente devolve para a sociedade local e que o sujeito se entenda lá com seus advogados. Não tem nada a ver com o comitê, porque a sociedade local tem um código de ética, então ela quem tem que lidar com as questões éticas e não a IPA, né? A IPA não interfere numa sociedade quando ela tem código de ética. Isso fica a critério da sociedade. Então, o que acontece? O mundo judicializa. Então, você tem que ter princípios para não ser processado. Você tem que proteger a instituição. Se você não tiver princípios, você é judicializado, é processado e perde. Então, você tem que ter, pelo menos, certos princípios básicos, éticos, escritos, não é? Porque se o sujeito quebrou, ele é responsável, não é a instituição. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicanalítico, a gente pode realmente discutir se a instituição não tem participação disso, dependendo do funcionamento da instituição. São coisas separadas. Então, eu acho que sim, acho que é necessário um código de ética por várias razões. Agora, um código de ética não pode ser fechado, não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. Uma comissão de ética tem que ser constituída por pessoas que possam discutir o fenômeno que acontece, que possam elaborar dentro da instituição uma possível quebra ética ou qualquer questão ética dentro da instituição, para se tornar dinâmica. Se isso vai ser feito por didata, se vai ser feito por comissão de seleção, ou pela própria comissão de ética, ou por um grupo de colegas designado para tal, não importa. Posso fazer uma pergunta, Altamirano? Não, tem muita gente inscrita, Cíntia. Vamos embora. Olha só, tem a Débora, a Eliana Mello, a Roseli, Ana Melgaço. Débora. Oi, Altamirano. Muito boa todo seu trabalho e as colocações. Realmente, o Código de Ética como um balizador e a gente prestando atenção no paciente, né? Se o analista podendo ficar no seu lugar e respeitar o funcionamento psíquico do paciente é a melhor das alternativas. A minha questão é sobre a escrita, né? Sobre a ética na comunicação. Você falou também, enfatizou bastante essa comunicação como algo extremamente do humano e é muito importante entre os analistas. Então, pensando que os casos clínicos contribuem tanto para a aprendizagem, né? Eu agora, dirigindo o Instituto, tenho pensado muito nisso, trabalhado com isso. Como é que você pensa essa questão de discutir os casos em pequenos grupos, como a gente tem exercícios clínicos uma vez por mês, que um candidato leva material e a gente discute, e 2 analistas fazem às vezes de supervisores, mas todo mundo discute bastante. E tem essas questões de congressos, né? Levar casos em congresso, e tem a outra questão que é da escrita, né? De publicar. Quer dizer, por mais que a gente mude, né, as características do paciente, né, dê uma maquiada naquilo, como é que você pensa essa troca, né, o que não esbarraria na ética, né? Não infringir a ética na comunicação dos casos clínicos? Mariângela, posso falar direto aqui? Sim, claro, fala. Pode falar. Débora, isto é encrenca da maior, né, gravidade. Porque é o seguinte, estas questões passaram a ser pensadas há muito pouco tempo, né? A IPA criou um comitê de confidencialidade para discutir isso
no mundo para discutir essas questões. Eles passaram anos discutindo e produziram um relatório, mandou para todas as sociedades. A sociedade de vocês deve ter isso aí. E, se não achar, pode ir na página do site da IPA, que tem lá um acesso, e você vai ler o relatório, que é muito interessante. E é um relatório que discute, que põe as questões. Agora, nós temos uma coisa prática, não é? No dia a dia da nossa instituição, a psicanálise foi desenvolvida através da apresentação de caso clínico. Todos nós apresentamos casos clínicos, todos nós fazemos supervisão oficial e apresentamos para um supervisor um caso. Todos nós discutimos em seminário clínico, fazemos trabalhos clínicos. Eu mesmo gosto muito de escrever trabalho clínico, sempre ponho. É uma encrenca. Eu passei a pensar nisso e começou a me dar uma certa agonia, porque eu fui questionado por uma colega, que ela disse que se questiona e passou a questionar os colegas, que é assim: por que você escolhe esse caso? Qual é a sua implicação emocional na escolha desse caso? Por que você escolhe esse paciente e não aquele? Entende? Quer dizer, isso tem implicações que interferem no processo. A discussão era sobre informe consentido, que é aquele negócio. Tem gente que pede autorização ao paciente para publicar o caso. Nós não temos esse hábito. Eu mesmo não tenho esse tipo de hábito. Nunca fiz isso e acho que isso é uma interferência muito grande. Mas tem colegas que fazem isso. É o modo deles funcionarem. Mas é uma encrenca. Porque, aí, assim, interfere. Eu estou pensando sobre um caso. Aí surgiu a ideia. Talvez você pudesse pensar sobre um caso que já não está mais em análise com você e que você não tem ali o envolvimento. Não é? Tentar mudar o máximo possível informação sobre o paciente, disfarçar dados. O cara teve um casamento prévio quando não tem 4 filhos quando tem 1, sei lá, fazer o máximo possível de diferença, botar uma profissão diferente, se isso não importa para o caso clínico, fazer mudanças que não seja reconhecido. Mas o problema não é ser reconhecido pelo outro, é ser reconhecido por você, não é? É você estar escolhendo um caso. Qual a sua implicação na escolha do caso? Então, Débora, isso aí é um processo que está sendo discutido. Eu não sei onde isso vai dar e também não sei pensar além do que eu estou te falando sobre isso. Mas eu acho que nós temos que encontrar uma forma de continuar. Tem uma coisa importante, que é a transmissão da psicanálise, né? Nós somos responsáveis pelo legado. Né? Nós temos que levar o legado à frente, transmitir às futuras gerações. Isso é uma responsabilidade nossa, né? Dos analistas envolvidos no Instituto, sejam didatas ou não, aqueles que dão aula, aqueles que analisam, que dão supervisão, etc. Nós temos a responsabilidade de levar isso à frente, né? de transmitir a psicanálise. E a transmissão da psicanálise se faz pela análise pessoal, é óbvio, mas se faz na discussão de caso clínico, não tem dúvida. Então, nós temos um abacaxi na mão e quente, não é batata quente, é um abacaxi quente na mão, vai ter que descascar um abacaxi quente. Eu não sei lhe dizer mais, além do que eu estou dizendo, a não ser ficar inventando coisa, entendeu? Mas não sei mesmo. Mas é bom para ajudar a pensar, né, Altamira? Eu acho que as trocas são muito importantes para a gente seguir pensando. Temos 6 inscritos. Pensando nisso aí. Temos 6 pessoas inscritas que ainda não falaram. Aí depois a gente podia fechar ou não. O que vocês acham? Vocês que sabem. O próximo é a Eliana Mello. Bom, é um prazer estar aqui, enfim, estar aqui com o Altamirando, um amigo de longa data, aonde trabalhamos juntos e aonde a questão ética já se colocava ali para a gente, na década de 70, né, Altamirando? Enfim, de uma forma bastante veemente. E eu fiquei com uma pergunta, né, que eu queria entender, quando você fala, né, que na América Latina, diferente da Europa e dos Estados Unidos, né, havia toda uma certa resistência, né, com relação ao código de ética, né? Eu queria tentar pensar sobre isso, né? Porque eu acho que o código de ética é uma coisa fundamental, né? É um balizador, sim, né? É uma lei maior aonde todos nós estamos submetidos. Enfim, e se você não tem um código de ética, vira uma coisa, né, à la carte, né? Eu acho que eu posso isso, eu acho que eu posso aquilo, eu acho que o código de ética, de fato, é o que vai balizar a relação analista-analisando e a relação entre os membros numa sociedade de psicanálise.
E eu queria tentar entender e pensar, porque eu achei muito interessante esse dado, né? Por que essa resistência na América Latina, né? Enfim, nas sociedades brasileiras, em ter um código de ética? É isso. Olha, Eliana, eu tenho a impressão, isso eu pensei também muito sobre isso, discuti muito isso no Comitê de Ética, por conta desse programa todo de trazer as sociedades para ficar em conformidade. E o que eu entendi para mim foi o seguinte: a IPA relegou a um plano inferior, durante muitos anos, a América Latina. A IPA era fundamentalmente a Europa, e depois passou a ser também os Estados Unidos, embora a Europa e os Estados Unidos brigam desde a década de 30 com essas questões. Mas a IPA ficou fundamentalmente uma IPA Europa e Estados Unidos. E, em relação à América Latina, houve muitas intervenções da IPA, muitas intervenções indesejadas, muitas intervenções cruentas, agressivas, muitas situações difíceis. Isso veio sendo consertado desde Etchegóin para cá, não é? Não estou dizendo que não haja, que todo mundo aí pode olhar no mundo aí que tem as coisas mais horripilantes, mas a questão é que isso vem institucionalmente sendo consertado desde Etchegóin, presidente a presidente, e a participação latino-americana na IPA tem sido muito grande. Eu mesmo fui 4 anos eleito, com o voto de vocês, eleito para representante latino-americano no board da IPA, assim como mais 6, né? São 7 de cada região hoje, 7 da Europa, 7 dos Estados Unidos, 7. Então, hoje você tem uma participação muito grande. Os comitês importantes da IPA têm rodízio. Então, até que nós possamos ter introjetado que a IPA não é mais o invasor e nós não somos mais os colonizados, vai-se um tempo. E eu acho que a reação vem a isso. Entende? Quer dizer, a IPA pede uma coisa, a gente não faço. Entendeu? Faz código de ética? Não faço. Entendeu? Fica uma coisa assim, porque é uma forma de você se proteger da invasão. E isso é uma compreensão que eu tive para mim. Não sei se isso serve, mas para mim eu fiquei com isso. E acho que, paulatinamente, isso vai sendo regularizado, né? A participação latino-americana hoje é muito grande e muito brilhante, de todo o continente, do Brasil, Argentina, Peru, Chile, México, Colômbia. Era muito grande da Venezuela antes daquela maluquice lá, mas a Venezuela sempre teve grandes analistas com grande participação. Então, hoje, os grandes comitês têm rodízio. 4 em 4 anos muda. Vai para a América Latina alguns, vai para a Europa, vai para lá, assim como os congressos. Você vê, os congressos hoje eles têm rodízio. Então, a América Latina hoje tem uma equidade com a Europa e Estados Unidos muito grande. Né? Tem muito grande. No board, eu me lembro, a gente discutia de igual para igual. Não tinha, como diziam os mais velhos, que eram antigamente. Os latino-americanos ficavam sempre por baixo, porque o europeu chegava e fazia uá! Abafava. Então, eu acho que a resistência é uma forma de barrar a intromissão indesejada, né? Porque há intromissões que são necessárias, né? Você não pode deixar o seu filho botar o dedo na tomada, nem pular a janela. Você vai lá e segura o menino, não tem conversa. Você está com um paciente psicótico no consultório, ele quer pular a janela, segura ele, depois você vê o que faz. Não tem, me parece que o senhor ele pulou a janela. Já era. Roseli, seu microfone está fechado. Está fechado, Roseli. Já liguei. Altamirando, meus parabéns. É um trabalho excelente e uma excelente escolha de texto, né? Eu vou tentar ser breve. Primeiro, lembrando 2 autores que eu acho que são muito importantes para a discussão desse tema, né? Eu acho que o trabalho do Manny Kirley sobre ética é fundamental para a gente discutir, porque ele fala exatamente que o problema da ética é uma questão ligada ao desenvolvimento emocional do indivíduo. O indivíduo que consegue fazer um desenvolvimento emocional satisfatório, né? Em termos kleinianos, a gente diria que seria uma posição depressiva bem elaborada, a noção de que o outro existe, né? De que a gente
tem o dever de olhar para o outro. Está me ouvindo aí? Bem? Estou ouvindo. Ok. Então, eu acho que isso é básico, né, Altamirano, para a gente poder desenvolver a noção de respeito ao outro. E eu sempre penso, né, que as pessoas elas se revelam pelas pequenas éticas do dia a dia. Eu acho que esse é um dado importante. E até nós pensamos em colocar um curso que a gente está fazendo lá na sociedade, pós-formação, esse trabalho, porque é importante que os alunos, que os candidatos tenham essa noção com um embasamento teórico psicanalítico grande, né? Esse é um autor. O outro é o Rosenfeld, que escreveu muito sobre narcisismo do analista, essas questões que você já trouxe aqui para a gente, né? E que já foi bastante escrito. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre penso, que é uma pergunta ligada à clínica. Os pacientes com desvio de caráter, né? Os pacientes com atitudes psicopáticas, que, para mim, em termos clínicos, é a coisa mais difícil, né? Eu acho que atender um paciente psicótico, a gente tem alcance, pode levar uma vida, né? Pode levar anos a fio o tratamento de um paciente esquizofrênico, ou PMD, enfim, ou psicótico em geral. Mas um paciente com condutas psicopáticas, eu acho que é extremamente difícil. E eu já tive paciente com os dois aspectos juntos, psicóticos e psicopáticos, e é extremamente difícil. E o que eu pude ver, análise que durou 20 anos, né, que a parte psicótica teve ajuda, teve modificação, mas a parte de caráter, eu não consegui chegar lá. Eu queria perguntar a você sobre isso, na tua experiência, o quanto você acha que a psicanálise pode atingir? Olha, na década de 70, final, vocês lembram da APIA, Associação da Infância e Adolescência? Sim, sim. Teve um congresso da APIA no Copacabana Palace, e eu fui. Não estava nem em sociedade, já era psiquiatra e tal, fui. E veio um uruguaio, Luiz Henrique Prego e Silva. Esse camarada, ele tem uma experiência vastíssima com análise psicótica, mas com análise também de pacientes com problema de caráter, né? Perversos e problemas graves de caráter. E eu me lembro que um camarada, que eu não sei o nome dele, fez essa pergunta para o Prego e Silva. O que ele achava? Ele disse, olha, a minha tarefa é analisar. Eu confio na psicanálise, então eu tento. O máximo que eu puder com um paciente, eu vou ter que me dar por satisfeito, porque eu não posso desejar além do que é possível para mim, para a análise e para o paciente. Eu fiquei com isso e depois eu fui elaborando isso pela vida. É o que eu penso, Rose. Eu acho que a gente... Miranda, você sabe, você tocou num ponto importante, e eu sempre digo isso para os alunos, né? Em psicanálise, a gente tem que tender para o infinito. O tempo que levar, né? A gente tenta. O que o outro vai poder aproveitar é a parte do outro. Então, eu me lembro, meu primeiro supervisor era o Pacheco, Mário Pacheco, de Almeida Prado. Eu me lembro uma conversa com ele, ele dizia, não, doutor Pacheco, porque eu tinha vindo buscar o senhor, porque eu li o seu livro sobre psicóticos, eu me interesso por análise psicótica, eu comecei minha vida psiquiátrica no Sanatório Botafogo, vendo doido o dia inteiro, e gosto de ver, trabalhar com psicótico e tal. Aí ele falou, poxa, que interessante, vamos então discutir. E eu aí fazia 2 supervisões com ele, uma oficial, que era um caso que não era de psicótico, e depois, no horário seguinte, era o último horário da noite, um caso que eu sempre levava, um caso de psicose. E ele dizia para mim, olha, você tem que ver os seus limites, os limites nossos, os limites, a mesma coisa que o Prego e Silva, o limite da psicanálise. E a gente vai construindo psicanálise para aqueles pacientes e para aquelas necessidades. Mas nós temos que acreditar que a gente possa, não é? Que a gente vamos tentar, vamos. Eu acho que é isso, tem que tentar. Esses pacientes precisam tanto quanto qualquer um de nós aí, pela vida. E se eles até que ponto, Altamirano, esses limites que correspondem à ética? Também. Pois é, até que ponto você tem uma ética interna para se dar conta disso, né? É verdade. O que você falou, Ronaldo? É verdade, Ronaldo. Eu não entendi.
o que eu comentei com o Altamirano, até que ponto esses limites que cada um pode ter de si enquanto analista, que representa uma parte da ética da psicanálise também. É uma questão que eu estou colocando. Sem dúvida. Ana Melgaço agora, depois Eva, Leia Lengruber e, por último, a Cíntia. Ana Melgaço. Não estou vendo ela. Microfone. Eu estou falando. Ah, tá. Não, a minha questão era justamente essa que a... Ana Melgaço primeiro, né? Melgaço. Ana, está sem microfone. A gente não está ouvindo. E acho que deu algum problema, né? Será que é melhor a Eva falar e depois ela fala, então? Faz isso. Melhor. Tá, então, Eva, faz a pergunta e depois a Ana entra. A minha questão era justamente essa que a Roseli já colocou, a atitude ética do analista em relação à atitude não ética do paciente. Não. Porque é muito difícil. Eu tenho uma paciente que frequentemente infringia, né, o comportamento ético. Há muitos anos atrás, ela fez uma infração bem grave. Eu tive que, com luvas de pelica, tratar do caso, porque a paciente estava há pouco tempo comigo. Esta semana que passou é que eu consegui lembrar ela, porque repetiu uma atitude antiética, lembrar ela daquela atitude, como é que foi grave e qual foi a consequência. Então, eu consegui ligar a consequência daquela atitude com a consequência de que poderia acontecer nessa atitude atual. Né? Quer dizer, é uma questão de timing, porque naquela época eu não podia tratar do assunto como tratei agora. Foi preciso de alguns anos de análise para ela conseguir ouvir e entender o que realmente representa isso. Eu quero saber a opinião da outra. Ela está mirando, né? É verdade, Eva. Eu estou muito... Tá claro, Eva. Deu para entender bem. Eu concordo com você. É verdade, tem que apurar a escuta, né? Porque às vezes a gente usa o ouvido na contramão, ao invés de escutar, põe para fora pelo ouvido o que a gente pensa e escuta isso, e não escuta o outro, né? Mas é difícil aguentar, né? Muito difícil aguentar. É difícil aguentar. Paciente... Ana, você já está podendo? Já voltei. Pode falar. Já voltei, posso falar? Pode falar, Ana. Obrigada, gente. Olha, eu não fiquei com nenhuma inveja aí das pessoas que falaram que conhecem o Altamirano há muito tempo, porque nós dois também nos conhecemos há quase 40 anos. Inclusive, nós nos chamamos de irmãos. Nós somos da mesma turma de formação e realmente é um irmão assim, muito querido, além de ser uma pessoa, né, competente, uma pessoa que nos representa a todos também, né, nesse setor da IPA. Né? Infelizmente, nós temos que fazer normas. Nós temos que judicializar as questões éticas, lamentavelmente. Mas temos também o dever, no nosso trabalho, de deixar o verdadeiro eu do paciente aparecer. Às vezes, é difícil conciliar, né, essas duas questões. Outra coisa, eu queria te parabenizar pela sua colocação, que o analista está ali para atender à realidade psíquica do paciente. Né? Isto é ético, e isto é que é ética. Né? E muitos falaram disso, muitos colocaram isso. O Ked ele fez colocações muito interessantes e no chat eu mandei uns recados para ele. Né? E agora, eu queria que você, se fosse possível, falasse um pouco mais desse espaço, que eu não entendi se é matricional,
esse espaço transferencial, não entendi o nome, mas da cisão desse espaço. Eu queria, se fosse possível, você explicasse melhor. Não, esse conceito da Chetrite Vatini, não é? Ela, quando fala de matricial, ela diz de origem, né? Quer dizer, da origem, a matriz desta relação dos princípios éticos está nesta relação dos adultos, como ela diz, com o bebê. O que o bebê recebe das influências do adulto, inclusive como ela chama, do inconsciente sexual dos adultos. Isso é baseado em Laplanche, que tem a ideia de que as fantasias inconscientes sexuais do adulto em relação ao bebê determina muitos conflitos de angústia futura. E ela, então, faz uma elaboração de que existe um espaço matricial e uma transferência matricial. Quer dizer, a matriz desta relação mãe-bebê na influência dos princípios éticos e da formação da vivência ética de cada pessoa. Quer dizer, cada pessoa forma uma vivência ética, princípios éticos, não é? Que são esses os que vão ser, inclusive, usados pela psicanálise. A raiz é essa. A ética em psicanálise é diferente, aí tem razão o Victor e o Luiz Antônio, de qualquer outra ética, não é? E até o Ked que colocou, mas é uma bula, não tem nada de bula não, Ked, deixa mal criado, não tem nada de bula não. O negócio é o seguinte, a gente tem que pensar nessas coisas, não podemos deixar de pensar, a gente cria normas para pensar, o que a gente não pode é pegar as normas, os conceitos e redar. Porque, por exemplo, quantas vezes se discute, houve-se discussões na sociedade, entre colegas, etc., que o fulano não é ético. E a gente fica, às vezes, parecendo uma cruzada em relação àquele fulano ou àqueles fulanos. E arrebenta, muitas vezes, a vida do fulano ou dos fulanos, sem pensar em uma situação mais psicanalítica do que levou aquilo, o que aconteceu, qual era o momento que a instituição estava vivendo, por que o sujeito fez aquilo e deixou de fazer. São questões muito mais amplas do que um código de ética. São questões, não é, a serem pensadas do ponto de vista psicanalítico. É muito difícil. Essas coisas são muito difíceis. Mas eu saí um pouco, Ana, eu saí um pouco do que você falou, porque eu também não sei falar muito sobre esse conceito da Viviane, não. Eu até escutei ela o ano passado, não, em 2019, né, no Congresso da IPA, eu até escutei ela falar isso numa mesa e achei interessante, e não comprei o livro dela porque estava em francês e eu leio muito mal francês, mas vai ser traduzido pelo inglês, eu vou comprar, porque eu também quero saber esse conceito melhor. Mas do que eu pude entender é que ela postula uma ideia de que o desenvolvimento do princípio ético de cada um está nesta relação matricial entre o adulto e a criança. Interessante. Interessante. Não, Leia, eu queria falar uma coisa rapidamente. A Nádia quer falar, gente. A Nádia. Claro. Eu compreendi muito bem. O seu francês, quando participou do evento, então estava excelente. Não, ela falou em inglês. Já que o Altamirano citou o Congresso... Nádia vai falar, depois eu leio. Eu entendo hebraico. Ah, que bom. Não, mas já que você citou o Congresso de 2019, a gente tem que lembrar que a presidente era uma mulher, né, sul-americana, a Virginia Unga, e que quem apresentou o trabalho principal foi a Júlia Kristeva, e o tema era esse, né, sobre ética, e, de alguma forma, acho que ela fala o que a Jailene está falando, né, dessa relação mãe-bebê como algo assim tão potente, não é? De que dessa doação da mãe para a criança, para o bebê, de ver o que o neném precisa, isso dá uma força muito grande para a criança, né? É algo que ela fala até o termo físico da explosão. Esqueci o termo agora, mas acho que interessante que as duas autoras apresentaram no mesmo congresso, não é, questões tão importantes que valorizam essa relação precoce da mãe com o bebê, né? Da mulher com o seu filho. Bem lembrado. E, claro, que o homem está aí
circulando, né, junto com a mulher nessa tríade, né? Mas muito bacana. Fala agora. Obrigada. Agora é a Leia Lengruber. Leia. Faz o seguinte, Mariângela, lê para ela, porque ela tá de repouso, ela está com um probleminha no pé. A Cíntia foi a última escrita, a Eliane também pediu, né? Mariângela, a Leia vai falar. A Leia. Eu coloquei no site um trechinho do livro Capacidade Negativa, que basicamente diz que o encontro entre a ética e a estética resulta na experiência emocional, que é o que o Bion enfatiza que é o aspecto mais importante da relação médico-paciente, né? Analista analisando. É a experiência emocional. E ela resulta do encontro entre a ética, e ele põe como ética a questão da experiência sensorial e os sentimentos que o paciente provoca, que vão resultar em concepções e conceitos que vão nortear, então, esse encontro, que ele chama de experiência emocional. Ele faz essa observação. Opa, interessante, Léa. Onde é que você falou que está isso? Está no livro do... É um conceito de Bion, né? O que ele enfatiza é a experiência emocional, que norteia a nossa relação com o nosso paciente, e está citado, eu até botei aí no site, botei no chat, Capacidade Negativa, um caminho para a luz, que é de alguns autores, mas o principal é o Arnold Schuster. Está na página 50 desse livro. Tá joia, obrigado. Agora, a Cíntia, a Eliana também pediu, se vocês duas puderem falar rápido, Cíntia, porque a gente já está estourando o tempo, né, Rosa? Eu acho que já está... Aqui, a Luz Salles também pediu, ela está com a mãozinha levantada faz um tempo. Tá. Então, tem que falar todo mundo, porque a gente já está no tempo, ou não? Ainda tem mais uns 5 minutinhos? Termina. Bom, por mim, vocês que sabem, aí eu não sei como é que funciona aí, como é que é o expediente. Então, é a Cíntia agora. Cíntia, agora você fala. Eliana e Maria de Lourdes, tá. Altamiranda, em 2019 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, e está sendo muito discutida em vários fóruns, o que complica muito a publicação de caso clínico, porque não só teria que ter autorização do personagem principal, no caso, o paciente, como também dos outros personagens da história clínica. Então, está sendo muito discutido, inclusive os sites das instituições não podem mais divulgar nome, e-mail, telefone. Realmente está sendo um controle muito grande, e a minha pergunta é o seguinte: o código de ética que está sendo importante nas instituições é para proteger a instituição ou o membro? Ou seja, frente a uma denúncia, a instituição psicanalítica está se protegendo porque tem seu código de ética, ou ela pode defender a prática clínica do seu membro? Ela defende o analista, o paciente, a profissão, a psicanálise, a instituição, entende? Defende ou pensa sobre, né? Porque não sei se é para defender ou não, depende da situação, mas pensar sobre a infração ética, tentando preservar todas essas frentes: o paciente, o analista, a profissão e a instituição. Não é uma em relação à outra. Até porque toda comissão de ética não tem poder de sanção. Você faz uma investigação ética e apresenta uma sugestão ao conselho da sociedade. Cada sociedade, a minha, chama conselho diretor. Aí vocês talvez seja comissão diretiva, também, né? É presidente, vice-presidente, diretor instituto, não sei quem, secretário, por aí vai. Então, é esse povo aí que toca a sociedade, não é? Que é importante. Então, você apresenta a sugestão. Pode se aceitar ou não, mas um comitê de ética não tem poder de sanção. Eu acho que tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele levanta os dados, discute os dados e apresenta uma proposta, baseado nos dados. Por isso que tem que ser amplo. Você tem que ouvir, dar direito de defesa, ouvir as partes, não é? Tem que ouvir realmente as partes para se chegar num ponto. Tem situações que já vêm assim
se tornam públicas, então as coisas ficam muito mais assim, evidentes. Tem outras que não são evidentes. Às vezes você tem acusações que não são reais. Você tem que ouvir, você não pode basear porque o sujeito é bonito ou é feio, né? O perigo de cruzada é muito grande nesse caminho da ética, né? O perigo de se tornar um cruzado e ficar com aquela fé religiosa de ter que perseguir alguém é uma situação terrível. Isso é um perigo que toda a sociedade tem e todo mundo pensa aí sobre isso, porque é uma situação realmente muito grave. Você se imbuir de uma normalidade, de normativização. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Luiz Antônio, de você criar normas assim, quase que assim, um pensamento de cruzado. Tem que ir em busca daquilo de qualquer jeito, tem que ser aquilo de qualquer jeito. Isso é muito complicado, mas é muito comum. Inclusive, Eliana... Claro que os psicanalistas das outras sociedades, não das nossas, né? Óbvio. A Eliana Mello e a Maria de Lourdes, você queria falar também, né? O meu é uma pergunta que eu não sei responder, enfim, não sei se o Altamirano vai saber também, que é o seguinte, quer dizer, hoje nós estamos, né, vivendo muito em redes sociais, muito grupos de WhatsApp. A minha pergunta é que, às vezes, eu tenho a impressão que nas redes sociais e nas conversas do WhatsApp institucionais, as pessoas acham que também podem sair falando tudo, né? Enfim, eu fico um pouco com essa questão dessa cisão, né? Quer dizer, como é que esse código de ética funciona e vai funcionar com relação a isso? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente tem uma coisa meio catártica e, enfim, que eu acho que isso é uma coisa muito ruim e nociva, né, para uma sociedade psicanalítica. Então, é uma coisa que eu tenho pensado sobre isso, né? Enfim, essa coisa catártica e muitas vezes nociva a um grupo, né, institucional. E se a IPA está pensando sobre isso, dizer, como é que a gente pensa isso, né? Do outro achar que porque está online ele pode sair falando o que bem quiser, enfim. Enfim, como é que isso fica, né? São questões que... Eu não sei falar sobre isso, não, mas eu só acho que é uma situação assim horrenda, né? Você vê nas redes sociais assim um negócio que você às vezes eu, por exemplo, não entendo. Eu não sou o cara muito ligado em mídia, não tenho Facebook, Instagram, essas coisas. Eu não sou ligado, não é nada, não gosto de ficar procurando esses troços. Mas você vê as maiores intimidades, as pessoas falam de intimidade de si e dos outros, sem o menor pudor, não tem o mínimo de pudor, não tem o mínimo de consideração pelo outro, pela informação. Sei lá, é uma coisa que a gente está num mundo muito doido nisso aí e a gente vai ter que lidar com isso aí de acordo com cada um de nós passarmos por, né? Com os pacientes é uma loucura. Eu estou me lembrando aqui, um paciente, no começo do ano passado, antes desse negócio de pandemia, atendendo presencialmente, um adolescente, ele entra no consultório cheio de alegria. Aí pega o celular, estampa o celular na minha cara assim. Eu olho, tem uma menina da idade dele, 17 anos, pelada. A menina linda, eu olhei, falei, não vou nem olhar muito, porque ele vai descobrir que eu estou olhando. Entendeu? Eu olhei assim, me causou impacto. A menina era linda. Aí ele falou, peguei ontem. Sabe? É uma violência muito grande. Quer dizer, ele provocou em mim um tipo de reação que eu não queria ter, de ficar olhando. Entendeu? Quer dizer, eu olhei mesmo. Claro, ele mostrou, eu olhei, mas eu olhei, fiquei olhando, ele tirou e disse, peguei ontem. Ele não tem a menor consideração por ela. Não tem o menor respeito por ela. Foi uma coisa de uma utilização, assim, 17 anos. 17 anos já tem que pensar, né? Já anda sozinho. O moleque está entrando na faculdade, tem que pensar no menor, mas ele não tinha noção. Para ele, aquilo não tinha mal nenhum, era natural, entendeu? Que entre ele e os amigos fizessem isso. Então, cria uma cultura de normalidade. E a gente, para lidar com essa cultura de normalidade, é muito complicado, porque a gente fica no papel do repressor. Então, você tem que entrar, tem que saber, conseguir entrar em linguagem que permita mostrar que separar alhos de bugalhos em situações extremamente delicadas. Então, isso é que eu vejo desse tipo de coisa, né? Assim, a gente tem que encontrar meios de trabalhar, se virar, né? Maria de Lourdes, Luiz Antônio, Roseli, aí a gente fecha. Não. Maria de Lourdes. Bom, eu não poderia deixar de falar com o meu amigo aí, Altamirano, né? Altamirano, de vários, como todo mundo está falando, de vários anos, né?
mas também a gente não precisa falar de quanto tempo, né? Achei uma discussão muito rica mesmo, e que dá para a gente pensar. E eu acho que é importante a gente pensar sobre tudo isso, né? Sobre o nosso trabalho. Um código de ética, eu acho que é necessário em qualquer profissão e tem que ter, e nós que ter, sim, na sociedade. Um código de ética normativo, que é uma coisa que vai estar lá, nós vamos ter normas, vamos ter que cumprir aquelas normas. Eu acho que isso em qualquer lugar tem que ter. Agora, existe a outra ética, né? Que eu acho que é essa ética que você colocou, a ética na mente do analista, né? Essa ética que todos nós devemos ter dentro da gente, que é a ética de o quê? Atender o paciente, não a nós mesmos, né? Você está falando, não atender o narcisismo do analista. Eu achei isso de uma importância tremenda, porque quantas vezes, né, isso fica muito tênue no trabalho da gente, que a gente percebe, né? Você está falando, é uma coisa muito difícil, como você está falando aí desse menino, paciente seu, né, que vem, traz um retrato assim, taca na sua cara de uma menina pelada, você fica impactado com aquilo, como é que eu vou trabalhar isso, né? Como é que isso vai chegar? E outros pacientes que chegam também até a gente com distúrbio de caráter, que eu acho que é a pior situação que tem da gente trabalhar no consultório, né? Como que a gente fica e como isso traz também situações dentro da gente complicadas, né? Porque eu já tive um paciente que eu com distúrbio de caráter que eu fui tentando, até que chegou um momento que eu cheguei e disse, olha, eu acho melhor a gente terminar por aqui, porque você não está absorvendo nada e você quer que eu compactue com essa sua situação. Então, até esse término na análise, muitas vezes eu questiono, ele não terminou, tá? Mas eu propus mesmo terminar. Porque a gente também não é infalível, né? Nessas situações todas. Existe uma falha na gente, né? A gente está ali porque, quando a gente se considera infalível, que não vai nunca fazer uma infração na nossa ética, é uma coisa complicada, né? Mas a gente tenta sempre pensar sobre aquilo. Então, eu achei isso muito rico, como sempre, né? Você brilhante na sua exposição, da maneira simples como você coloca. Você está de parabéns. Tá? Lourdes, o que você falou me fez lembrar uma fala do Dr. Marafelli, João Marafelli, analista aí da Sociedade Você, pioneiro, né? Isso eu ouvi do Zé Cândido, numa conversa, ele dizendo, Marafelli, vou contar aquela história, não sei o quê, eles riam. Aí a história era o seguinte, ele estava atendendo um paciente muito grave e muito agressivo. O paciente virou para ele e disse assim, doutor Marafelli, assim, chegou perto dele, assim, ele sentado na poltrona dele, e disse assim, doutor Marafelli, se eu começar a chutar, enfiar porrada no senhor, o que é que o senhor faz? Ele falou, está vendo essa cadeira aqui? Eu arrebento na sua cabeça. O paciente, então tá certo. Isso era bem Isso parece uma coisa de folclore. Ele falando isso com a credibilidade que ele tinha, a base que ele tinha, uma coisa. Se eu falar isso, é atuação, entendeu? Mas ele falando isso era outra coisa. E o Zé contava isso porque todos eles achavam muito interessante o jeito que ele encontrou de colocar limite numa situação que estava ilimitada, não é? Quer dizer, ele conseguiu, ele teve uma criatividade que às vezes a gente tem, às vezes não tem, a gente se estrepa, e às vezes tem que parar a análise mesmo, porque não rola. Mas isso aí colocado pelo Zé Cândido, né, que era bem ele, né? Bem ele. Isso era Zé Cândido, né? Era. Que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na sociedade, né, na SPE-BRJ, foi quando o Zé Cândido foi o último trabalho que ele falou, que foi uma sessão clínica. E ele trouxe a história clínica dele mesmo. Foi uma coisa tão enriquecedora, de uma maneira tão bonita, que ficou na minha cabeça até hoje. Isso aí. Vale a gente pensar sobre isso tudo, né? Que legal que a gente possa pensar sobre isso, possa discutir, botar na nossa cabeça para a gente poder ir em frente nas coisas, né? É isso aí. Luiz Antônio. Luiz Antônio, você e depois a Roseli e a gente fecha, né? Cadê o Luiz Antônio? Aqui. Brilhante que você fez. Até que ponto é uma consequência
desse aumento das indicações de análise, essa necessidade de ter um código normatizando listas. Porque eu estava aqui pensando, Freud dizia que a análise e a indicação são muito pequenas. São as... Não está dando para ouvir, Luiz Antônio. Está interferindo no microfone, não está dando para ouvir. Está ouvindo melhor agora? Eu estou perguntando o seguinte: essa necessidade não é um aumento, uma vez que o Freud só indicava para as neuroses transferenciais e não as narcísicas. Então, eu fico olhando e fico vendo, hoje aqui apareceu pacientes borderline. Então, eu fico imaginando, como você disse, levar o pensamento da psicanálise adiante é levar em Freud ou é levar nessas mudanças? Porque o Freud não aceitou uma série de mudanças que aconteceram na época dele, inclusive os teóricos de relações de objeto. O que está errado. Não digo que o Freud está errado. Eu digo a norma que ele indica à psicanálise. Ele desenvolve os conceitos, desenvolve a técnica, desenvolve a interligação dos conceitos e as indicações para análise. Então, fiquei pensando nisso, até que ponto essa abrangência maior de indicação não está levando uma necessidade a balizar. Uma necessidade de quê? Deu para entender? O final, não. Até que ponto esta abrangência de indicação está levando de indicação, indicação está levando à necessidade porque o Freud dá poucas indicações para análise. Agora, ele diz, ajudem as pessoas, mas saibam que não é análise. Ele é muito claro nisso. Agora, está falhando muito, Luiz, não está dando para ouvir, porque é o microfone, tem alguma coisa que está falhando. Mas foi um prazer falar com você. Eu, quando encontrar com você na Jardim Botânico, aí eu pergunto para você pessoalmente. E a gente não conta para os outros, né? Fica entre a gente. Do que eu ouvi que você falou, a gente tem que pensar numa coisa, não é, Luiz? Assim, que outros autores chegaram e partiram de Freud, mas criaram bases teóricas e clínicas e, consequentemente, técnicas para lidar com fenômenos primitivos do desenvolvimento humano que o Freud não criou. Entende? Então, essa indicação de análise, que vai além da indicação feita pelo Freud, ela veio no bojo de um desenvolvimento da psicanálise com Melanie Klein, com o Winnicott, com Bion e com outros tantos que vieram depois, não é? Analistas ali pioneiros que vieram. Então, eles criaram uma base teórica de observação, né, a partir da observação, da experiência clínica e da concepção do desenvolvimento emocional. O desenvolvimento emocional tomou um rumo muito grande pós-Freud, não é? Assim, a compreensão do funcionamento psíquico dos primórdios, dos primórdios da vida de uma pessoa. E isso veio principalmente com Melanie Klein, depois o Winnicott também, mas principalmente Melanie Klein trouxe todos teóricos de relação de objeto, todos que você citou. E se você ler os Anos Dolorosos, ele é muito categórico. É um freudiano, Peter Giovacchini, que tem um livro, você deve conhecer, né? Peter Giovacchini, Roteiro à Leitura de Freud. É um livro feito pelo aquele suíço, como é o nome dele? Quinodós. É a última correspondência do Freud com Ferenc, Dolorosa. E na conferência de 1931, ele é muito firme com os teóricos de relações de objeto, não só na estruturação da teoria, como na técnica. Agora, eu não digo que o Ferenc está errado, não digo que o Freud está errado. Eu digo que nós, e principalmente os didatas e os docentes, têm que, nos institutos, mostrar essa diferença. Que a análise do Freud é uma coisa. E se você fala para levarmos adiante a análise, eu pergunto, qual análise? A do
uma maneira... Saiu do ar. Saiu do ar. Está falhando, Luiz Antônio. Altamirando, eu entendo que esse assunto é de alta complexidade, uma complexidade enorme. Lembra bem, os americanos atacaram o Ferenc e excluíram o Ferenc sobre diversas regras que tantos americanos queriam. O código de ética dá para a gente falar até ir muito longe, porque se trata de um código ou da IPA ou de uma sociedade. Agora, a ética da psicanálise, insisto, requer um pouco mais de atenção. Quando Freud defendeu Rank, como ficou isso? E que ética foi? Quando houve o ataque a Reich, como que se deu isso? Então, é um elemento muito mais complexo que nós temos que lidar. É um tema amplo. Da onde é que a ética da psicanálise... Isso aí eu acho que a gente envereda por um caminho que não vai ser bom. Mas esse é o nosso caminho. Esse caminho não pode ser negado. A Roseli é o nosso caminho. A Roseli é a última inscrita, depois a Altamiranda e a... Olha aqui, eu só queria... Bom, já vamos fechar, e eu estava pensando exatamente como esse trabalho do Altamirando pode ser discutido de vários ângulos e várias formas, né? Então, eu pensei aqui que a gente, talvez uma sugestão é que a gente possa fazer outras reuniões com esse tema, abordando determinados segmentos, né? Porque agora nós estamos num mundo diferente e nós abrimos muito a imagem. Olha aqui, nós estamos numa reunião e a gente colocando o nosso pensamento, a gente se expondo, e discussões clínicas, tudo por imagem, tudo online, e isso vai se perpetuar de agora em diante, né? A gente sabe que muitas reuniões vão continuar online, e muitos trabalhos ficam guardados no YouTube, não é? Então, agora a gente tem que pensar muito na questão da ética com essa tecnologia, né? E eu acho que isso tem que ser uma discussão permanente entre nós, na medida em que essa tecnologia está cada vez se desenvolvendo mais. E nós temos material de paciente sendo conversado, coisas gravadas, a gente tem que ter muito cuidado. A Débora levantou a escrita, eu agora estou levantando essa questão super atual, né? E que vai continuar, né? Então, é uma proposta da gente continuar, né, discutindo, tendo outras reuniões e pensar que esse é um tema que pega muitos anos e dá margem a muitas discussões, né? Fica aqui a ideia para que tanto a SPRJ como a brasileira se proponha a fazer isso, né? Rose, o que você falou me fez lembrar uma coisa. Na Finlândia, o sistema de saúde privado ele cobre as análises, muitas análises, né? Então, muitos pacientes lá têm as análises cobertas pelo sistema de seguro-saúde, né? E o hacker invadiu o sistema de uma determinada empresa e começou a chantagear a empresa e os pacientes. Nossa, que loucura. Naquele que chama de Deep Web, né? Parece que é um lugar secreto, onde o nego faz aí as maiores trambicagens. Começou a pedir moeda, Bitcoin. Começou a pedir não sei quantos de cada um, para não divulgar dados. E não eram nem dados assim específicos de análise, não. Era o número de sessões, quantas vezes estava em tratamento, há quanto tempo, qual era o dia que ia, não sei o quê, o nome, endereço, essas coisas, dos analistas, do seguro-saúde e dos pacientes. Cara, foi uma confusão. Não sei como é que dobrou e tal, mas você imagina, é uma loucura. Hoje, aí, se botar no Google Roseli Lerner, aparece tudo. Claro. Isso aí. Uma amiga minha, outro dia, estava me falando, quando me perguntam a idade, eu digo logo, porque se eu não disser, vai botar no Google e vai saber. Três, eu só vi duas ali. Também as filmagens, três, né? Eu também vi duas, são três. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não tem mais ninguém inscrito. Outra prótese. É da Bayer, eu vou levar essa, as outras não tem. Altamiranda e a que tiver, Nádia. Por isso que tem. Hein? Altamiranda e a Nádia querem falar. Vocês querem falar agora para finalizar?
eu queria falar é o seguinte, pô, estou tão contente, gente. É verdade, eu achei tão legal. Nós também. Eu achei tão legal a conversa, as discussões, os debates, as concordâncias, as discordâncias, e eu vou sair tendo que pensar em várias coisas, tá? E o que isso é bom para mim realmente foi muito bom. Vou procurar o livro do Schuster, onde fala da capacidade negativa que a Leia citou. Eu achei bastante importante, acho que isso é muito legal, da estética com a ética, né? E experiência emocional. E gostei muito do clima. Muito obrigado. Estou me sentindo muito feliz. Obrigada a você. Foi uma manhã de sábado excelente. Um prazer. Já está convidado para voltar aqui. Muito bom. Riquíssimo, riquíssimo. Muito bom. Muito bom, muito bom Muito mesmo. bom, Altamirando. Um prazer. Nádia está aí? A Nádia vai querer. Nádia está aí, tá. Ela vai falar. Nádia. Obrigado a Nádia que me convidou, obrigado a Rosa que endossou. Gente, a Nádia está com problema porque parece que ela saiu, eu aceitei e ela não conseguiu voltar. Problema de conexão, né? Ai, chato, com pena. Fala você, Rosa. Encerra você, então. Finaliza de qualquer você. forma, eu ia falar porque ela está pedindo aqui para mim, para eu agradecer, porque ela não conseguiu voltar. E eu quero primeiro agradecer a Nádia, que essa ideia de fazer esse evento foi dela. Né? Ela está muito empenhada na comissão de ética da nossa sociedade, que já tem, você perguntou, né? Eu também, a nossa comissão tem bastante tempo. Né? Rosa, ela chegou. Chegou aonde? Ela voltou. Na tela. Ela conseguiu, a Nádia conseguiu voltar, né? Bom, de qualquer forma, eu acabo de falar e ela fala que deve ser o celular dela, ela estava com 2 pontos. Então, ela não voltou porque eu não aceitei agora, não tem como aceitar. Mas, enfim, eu quero agradecer a Nádia, porque ela que idealizou esse encontro, agradecer os colegas, e eu estava bastante preocupada, porque é um tema bastante espinhoso, difícil, né? E as pessoas têm uma resistência, mas achei muito bom o número de pessoas que vieram, quer dizer, mostrando interesse da sociedade nesse tema, né? E eu acho que a gente ter feito uma assembleia que todos aprovaram, né? Isso acho que ajuda as pessoas a se sentirem pais, né? Desse código, todo mundo junto, né? Mas especialmente agradecer a você, Altamirando, que transformou esse assunto difícil, delicado, e que todo mundo tem, com seu jeito tranquilo, espontâneo, você foi falando, foi suscitando as respostas com muita leveza, fazendo com que a manhã tenha sido maravilhosa e as pessoas querendo que você volte. Então, já está convidado a pensar numa outra data para a gente continuar conversando. Que a ética é um exercício, né? A gente tem que ficar sempre pensando, né? Não tem final, né? Ninguém vira ético, ninguém nasce ético. Então, terminável e interminável, né? Esses assuntos são termináveis e intermináveis. Exatamente. Então, quando você tiver um tempo, daqui a um tempo, você tiver vontade de retornar, já viu que a turma que gosta muito de você foi muito bem recebido. Entre em contato, vou pedir para a Nádia também entrar para a gente marcar um novo encontro. Tá joia. Eu fico muito feliz que a sociedade está nesse clima tão amoroso, como você falou, né? A Vera Antunes chegou aí. A Vera Antunes foi minha colega de turma também. Tudo bom, querido? Tudo. Quero. Olha, Altamirando, é um prazer tão grande ver você aqui. Pena que hoje eu acordei até cedo e tal para ver você, mas aconteceu aqui que o vizinho esqueceu a torneira da casa dele aberta. Encheu a minha casa de água. Foi um horror de manhã tirando água de dentro de casa. Imagina. Então, só pude entrar agora, mas eu vou assistir pelo YouTube. Estou com muita saudade. Liga para mim quanto tempo, né? Muita saudade. Beleza. Legal. É isso aí. Um beijo, hein? Que pena. E só para colocar... Mas você vai poder assistir. Foi uma pena, menina. Ele esqueceu o link para você assistir, tá? Tá ótimo. Nádia ainda não conseguiu voltar, né? Porque ela estava com o celular. A Nádia voltou. Mas estou sem som.
Não, Não, Tá então, só para reforçar aí que a Vera Antunes realmente assiste o início, porque ontem a gente estudava sobre português, enfim, e o Chomsky foi citado no trabalho de hoje do Altamirano, e é o seu querido também. Poxa, é o meu ídolo, o Chomsky. Olha, eu lamentei tanto ver, mas olha, eu falei, eu vou entrar nem que seja no fim. Que bom que você veio, Vera. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos que vieram. Realmente foi muito agradável ouvir você, Altamirano. Tá? E eu acho que o clima pode continuar a ser esse, de aproveitar a sugestão da Roseli, que é a nossa também, de continuar a ter espaços para conversar sobre ética. Enfim, a ideia é essa, de que seja um tema leve, não é? Que ajude o nosso trabalho. E, aproveitando o clima de redes sociais, e para colocar um pouquinho de inveja aí nas pessoas que disseram que são amigas do Altamirano há muito tempo, um beijo da minha irmã Denise para você, que ela mandou. Obrigado para ela também. Nós éramos amigos de infância, de adolescência. Uau! Tem poucos anos, 15 anos, não é, Nádia? Uns 15 anos. Claro. Obrigada. Eu também queria aproveitar e mandar um beijo para Vera Antunes. Eu não vejo há muito tempo. Você lembra daquele filme? Você lembra daquele filme O Anjo Exterminador, que ninguém conseguia saber? Ninguém consegue. Eu estava pensando nisso, Altamirano. Eu estava exatamente pensando nisso. É porque o clima é tão bom. A gente tem se encontrado muito aqui, em muitas reuniões, e é sempre um clima muito gostoso, muito agradável. Então, ninguém consegue ir embora. Né? É isso. Alguém tem que terminar a reunião, Altamirano. Termina você. Não, eu não, que é isso, é vocês. Rosa. A gente vai terminar dando uma até breve para o Altamirano, porque ele vai voltar com uma outra palavra de presidente. E a Nádia vai acertar um novo momento, porque eu estava dizendo como você se empenhou para esse evento hoje, né, Nádia? E já está convidada a fazer um outro, que as pessoas estão pedindo um outro evento. Isso. Você e a Altamirano aí montarem mais adiante um novo evento. Seria bom também ouvir outras pessoas, viu, Rosa? Seria interessante também ouvir outras pessoas, o que outras pessoas pensam e tal. Você pode indicar, podemos até fazer um evento maior, de repente. Não, você ouvir outras pessoas, para ventilar também as ideias, né? Sim, claro. Tem a Célia Fix-Orbivitcher, que é de São Paulo, que é do Comitê de Ética da IPA, trabalha comigo, nós trabalhamos juntos. A Célia é uma pessoa muito legal. Que ótimo. Pode convidá-la para fazer parte, né? Para usar, porque eu acho bom ouvir outro povo. Os dois. Ótima sugestão. Os dois. Não no corpo fora, não, eu estou sugerindo que... Sim. Vamos ouvir o outro também. Você, a gente não abre mão, nós podemos botar mais uma outra pessoa, mas é o que vai dar vez. Tá bom? Gente, então, salva de palmas aqui para todo mundo. Obrigada, hein? Beijo. Saindo.